Estamos de volta. Os impactos da Operação Lava Jato na preservação do Estado de Direito. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. E dessa conversa participam Yuri Deleles Camilo, advogado criminalista, e Eduardo Guimarães, escritor, jornalista e blogueiro. Este programa foi gravado às 5 da tarde, você está assistindo agora à noite. Alguns sites, por volta de 5 da tarde, estavam divulgando que o promotor Cássio Conserino, do Ministério Público de São Paulo, pediu a prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O caso seria analisado pela juíza Maria Priscila Hernandes Veiga de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de São Paulo, ainda sem data para essa apreciação. A gente terminou o segundo bloco a partir de um debate sobre a ilegalidade de alguns procedimentos da Lava Jato, né, que poderiam, de algum modo, conspurcar, sujar, né, a investigação e o combate à corrupção no Brasil. Falávamos da condução coercitiva do presidente Lula no dia 4 de março. Eduardo contava toda essa história que ele deu como furo nos blogs, embora a grande mídia já tivesse essa informação há bastante tempo, porque parece que está associada, né, tem uma parceria para vazar as informações da Lava Jato. De qualquer modo, temos agora uma possível, se confirmada essa informação mais tarde, uma possível solicitação de prisão de um ex-presidente da República, né, nessa situação de espetacularização da sua condução coercitiva, etc. Como olhar para esse atropelo e para esse volume de informações e de acontecimentos a cada dia? Então, na minha visão, essa ofensiva contra o presidente Lula, essas notícias que estão saindo hoje, ainda amanhã, eu digo para você que a sexta-feira pode trazer mais surpresas, porque tudo isso acaba servindo como cenário para atos que irão ocorrer, atos públicos, manifestações que irão ocorrer no domingo, dia 13, pelos grupos que querem derrubar o governo federal. E eu acho que está muito claro para todos nós que, por exemplo, esse promotor Cássio Conserino, ele está sendo, apesar de o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público ter permitido que o presidente Lula fosse convocado a depor, conforme tinha pedido o promotor Cássio Conserino, ele vai ser investigado pela forma como ele se manifestou nesse processo, pelos pedidos extemporâneos, próprio Conselho, o CNMP. Eu entrevistei o jurista Luiz Moreira, que inclusive é meu amigo, sobre o regramento do CNMP em relação a promotores que adiantam as suas posições, que comentam medidas que eles vão tomar antes de tomar. Segundo o Luiz Moreira, é uma questão pacificada no CNMP, que os promotores não podem fazer o que fez o Cássio Conserino. O CNMP, na sua decisão, reconheceu que havia uma irregularidade e mais, disse que daqui para frente tudo vai ser diferente. Então, nessa decisão do CNMP, o CNMP disse o seguinte: olha, realmente está errado o que ele fez, daqui para frente nós não vamos mais admitir, mas o que ele fez está admitido. Olha, a gente abriu o programa citando um trecho da carta de criminalistas, professores de direito, juristas, na qual eles diziam que as
as investigações são abertas, os processos são abertos e já se sabe o resultado, né? E que as formalidades no meio do processo, ou que os procedimentos no meio do processo são meras formalidades. Parece que isso se repete, porque esse promotor já havia pré-julgado o presidente Lula em reportagem da revista Veja e, já pré-julgado, cumpriu os procedimentos e agora pede a prisão, fez a denúncia, pede a prisão do ex-presidente da República. Eu sei, Yuri, que na condição de advogado criminalista, etc., você tem que tomar certos cuidados para falar disso e nem espero que você se coloque numa análise política como essa que estou fazendo eu e o Eduardo aqui na condição de jornalistas, tá certo? Então, mas eu queria te ouvir nisso, quer dizer, não, por um advogado que tem que lidar com o ordenamento jurídico, também não é estranho, não é constrangedor estar numa situação onde esse grau de polarização e de assimetria, né, de polarização política e de assimetria na justiça fica tão evidente? Isso é muito preocupante, é algo que ocorre novamente desde sempre, não vem ocorrendo agora. A gente tem um princípio jurídico que eu gosto muito, porque ele não é aplicado, mas se fosse seria muito bom, que é o princípio da paridade de armas. A acusação e a defesa, em teoria, deveriam estar em igualdade. A gente tem a questão, por exemplo, que o promotor senta ao lado do juiz, o advogado não senta, etc. e tal, que não existe. O que acontece? Essa juíza agora ela está com uma batata quente na mão, tá? A gente já tem esse grande problema da ilegalidade da condução coercitiva e que eu sou bem honesto, eu não consigo ver a legalidade dela por nenhum ângulo que se olhe, nem pelo ângulo da lei das organizações criminosas, que até lá, onde fala das investigações mais gravosas, diz que no caso de ter que conduzir coercitivamente alguém, o advogado tem que ter 3 dias para poder olhar o que você está sendo acusado. Eu não consigo encontrar, tá, nenhuma legalidade. No pedido de prisão eu não vi qual foi, não vi se foi para conveniência da instrução penal, não vi se foi para evitar a prática reiterada de crime, eu não sei por que foi pedida a prisão preventiva dele. Proteger o processo, a insinuação aí é que ele estaria ameaçando as investigações, né? Mas então, esse é o ponto. Se já houve denúncia, não há mais investigação. Então, esse pedido não poderia sustentar. Não seria sustentável. Exato. Se já houve denúncia, por que ele estaria... Por que ele estaria preso por obstruir a investigação? Se a investigação já foi feita. Já foi feita, já terminou. Mas esse promotor, ele ao falar sobre a abertura da investigação, ele chegou ao ponto de dizer, na entrevista, na coletiva de imprensa, que o presidente Lula se julga acima da lei. Você entende? Então é uma terminologia, é toda uma forma de se manifestar que vai contra a postura que deve ter um membro do Ministério Público de ser e, Eduardo, desapaixonado. Me parece mais uma coisa, né? Um magistrado dizer que um cidadão, um político, enfim, um empresário que seja, se sente acima da lei, é uma interpretação, é uma visão subjetiva, porque você pode ter outros tantos magistrados, outros cidadãos que não acham que o ex-presidente Lula se considera acima da lei, que acham que ele está tentando esclarecer a população e tentando se defender daquilo que ele considera uma perseguição. Agora, o magistrado dizer isso, ele não está fazendo... Não foi o magistrado, foi um promotor. Um promotor, mas desculpa, a pior coisa... Mas um promotor, quer dizer, um agente público responsável por instruir uma investigação e por fazer uma denúncia, dizer que faz a denúncia, pede a prisão porque o presidente se sentiria acima da lei e que a denúncia teria a ver com tal apartamento do Guarujá, né, mas que ele não ia entrar em detalhes. Quer dizer, de novo, me parece que a gente está diante de uma situação quase surreal, né? É quase kafkaniano. É esquizofrênico. O que eu acho que é mais grave é o que motivou esse promotor a fazer essa declaração
Ele não citou o nome do presidente Lula, tá? É bom deixar claro. Bom, ele mas insinuou tá porque ele falou que preventiva. pessoas que se sentem acima da lei, evidentemente ficou claro para todos que ele estava se referindo ao presidente Lula. Mas a razão pela qual ele fez isso foi o presidente Lula recorrer ao CNMP, que veja bem, o presidente Lula só recorreu ao CNMP porque é um direito dele. Então, ao exercer o seu direito, eu tenho aqui um advogado criminalista ao meu lado, ao meu lado esquerdo, ao exercer o seu direito, o presidente de cidadão, o presidente Lula está se sentindo acima da lei? Onde é que formaram esse senhor? Onde é que esse senhor se formou? Onde é que ele se inspirou para dizer enormidades como essas? Vem um pouco da cultura do próprio Ministério Público. Em qualquer profissão temos bons e maus, tá? E quem faz maldade geralmente não pensa que faz maldade. Sempre acha que está fazendo certo, tá? Outro ponto, e que as pessoas esquecem, a lei, o papel em si, ele é frio. O juiz, o promotor, o réu, o advogado, são pessoas com famílias, com histórias, com uma série de fatos que se somam para fazer quem elas são hoje. Então não é a conta processual é matemática. O processo a gente tem que seguir a regra do jogo, tá? Mas a conta do mérito, a conta do que levou alguém a fazer isso, é muito complexo de se aferir, chegando ao ponto de que torna-se irrelevante. Torna-se irrelevante. Busquemos os fatos. Se houve uma ilegalidade, vamos corrigi-la. Qual é a questão? E eu digo o que eu até gostaria de falar com os telespectadores nesse sentido. O que os advogados sempre pedem por um Ministério Público que acuse com responsabilidade, por um juiz que julgue com imparcialidade e por uma defesa que defenda com integridade. É isso. Entendeu? As regras estão aí e são para todos. Você não pode dizer que alguém se diz acima da lei e você, ao mesmo tempo, quem do seu direito usa, não atenta contra o de ninguém. Perfeito. Entendeu? Belíssima frase. A pessoa que fala que é contra o recurso até a hora que ela é processada. A pessoa que é contra o habeas corpus é contra o habeas corpus até a hora que ela é presa. Lógico. Só quem sofre a perseguição. E aquela máxima de quem não deve não teme, vamos e venhamos, né? Quem não deve não teme. Se fosse assim, todo mundo estaria com a declaração de imposto de renda jogando na rua, porque quem não deve não teme. Não, mas é o seu direito à privacidade. Se não houvesse injustiças na nossa sociedade, não fosse tão desigual. Porque Exato. Muita gente que não deve, teme. Justamente porque a gente tem uma polícia com grau de letalidade altíssimo, com uma justiça que não responde grande parte dos casos, inclusive sobretudo dos mais pobres, dos negros, dos periféricos, etc. Então, é claro que quem não deve teme, porque a gente vive num país desigual, inclusive quando vai tratar e quando vai politizar, né, a justiça e vai judicializar as questões políticas. Eu queria terminar, porque o nosso tempo está esgotando, com essa lembrança do Dr. Yuri, do advogado criminalista que está conosco aqui hoje, dizendo é isso mesmo que a gente espera da justiça. Infelizmente não é isso que está acontecendo, nem na Operação Lava Jato, porque também não acontece na justiça diariamente no Brasil. É preciso que a gente tenha serenidade e capacidade de ler esse momento e de defender a nossa democracia. É o que nos resta. Forte abraço para vocês, agradeço muito a presença do Eduardo, do Yuri, e voltaremos a esse tema com certeza.